10 soldadinhos saem para jantar, a fome os move. Um deles se engasgou e então sobraram 9. 9 soldadinhos acordados até tarde, mas nenhum está afoito. Um deles dormiu demais e então sobraram 8. 8 soldadinhos vão a Devon passear e comprar chiclete. Um não quis voltar e então sobraram 7. 7 soldadinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles cortou-se ao meio e então sobraram 6. 6 soldadinhos com a colmeia, brincando com afinco. A abelha pica um e então sobraram 5. 5 soldadinhos vão ao tribunal ver julgar o fato. Um ficou em apuros e então sobraram 4. 4 soldadinhos vão ao mar, um não teve vez, foi engolido pelo arrenque defumado e então sobraram 3. 3 soldadinhos passeando no sul, vendo leões e bois, o urso abraçou um e então sobraram 2. 2 soldadinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou e então sobrou só um. Um soldadinho fica sozinho, só resta um. Ele se enforcou e não sobrou nenhum. Agatha Mary Clarissa Christie, nascida em Torquay no dia 15 de setembro de 1890, conhecida como Agatha Christie. Foi uma escritora, contista, romancista, dramaturga e poetisa britânica que ficou conhecida como a Rainha do Crime, ou Dama do Crime, por se destacar no gênero de romance policial. Agatha publicou mais de 80 livros, alguns sob o pseudônimo de Mary Westmacott, vale a pena mencionar. Agatha Christie tem um recorde no Guinness Book por ser a romancista mais bem-sucedida da literatura popular. Suas vendas ficam atrás apenas de William Shakespeare e da Bíblia, que é o livro mais vendido da história. Para se ter uma ideia, ao longo do século XX e XXI, Agatha vendeu cerca de 4 bilhões de cópias dos seus livros. É um sonho que eu tenho chegar nessa marca um dia, quem sabe, né? E segundo a organização Index Translation, suas obras já foram traduzidas para mais de 100 idiomas. Seu livro mais vendido, atingindo a marca de 100 milhões de cópias, foi publicado em 1939 e se tornou a obra de romance policial mais vendida da história e figura na lista dos livros mais vendidos de todos os tempos, independente do seu gênero. E esse livro em questão é E Não Sobrou Nenhum. O livro teve uma alteração de título, sendo que Não Sobrou Nenhum é o título mais recente e que perdura até os dias de hoje. Eu li a edição da Globo, publicada em 2014, foi a indicação de uma amiga minha, muito obrigado, Milena, um beijo pra você, e eu adorei o livro, e vamos ao que interessa, vamos para a resenha do livro. E Não Sobrou Nenhum, de 1939, é um suspense policial daquele de te deixar intrigado e que faz você questionar cada teoria que formula. A Agatha faz com que possamos nos sentir tensos no meio de 10 personagens que chegam à Ilha do Soldado. Eles são recepcionados por Mr. e Miss Rogers, que trabalham na casa. E tudo parecia normal até que a primeira morte acontece, começa uma tempestade muito forte e prende os 9 sobreviventes na ilha. O que começa com um retiro de férias se torna um verdadeiro pesadelo para os personagens. É bastante nome. Philip Lombard, Juiz Wargrave, Vera Clayton, Emily Brand, Anthony Marston, Edward Armstrong, General John MacArthur, Mr. e Miss Roger e o detetive William Blore. Presos na ilha e sem ajuda, eles precisam descobrir quem é o assassino, sobreviver e esperar a tempestade passar, sem poder confiar em ninguém, e está construída a trama de Não Sobrou Nenhum. Os personagens do começo da história são todos convidados por amigos ou conhecidos a se hospedarem na Ilha do Soldado, sendo que uma delas, a Vera Clayton, ela vai para trabalhar como secretária da esposa do dono do lugar. E essa ilha, que eles são convidados, fica na costa de Devon, na Inglaterra, e foi recentemente adquirida por um milionário conhecido como Mr. U.K. Owen. Já vamos voltar nesse nome. A ilha gerou vários boatos sobre ser uma antiga base militar, sobre ser um retiro de férias de um milionário excêntrico, e ele deixa avisado que ele vai dar uma festa e que é para as pessoas que moram na costa ignorarem qualquer tipo de sinal, seja de fumaça, seja de fogueira, qualquer tipo de sinal, porque ele vai dar uma festa excêntrica e não tem ninguém atrapalhando. Ao chegar à famigerada mansão, os personagens são recebidos por Mr. e Miss Rogers.
que trabalham para o Sr. Owen, e eles têm as instruções de conduzir um jantar e informar que o Sr. Owen vai chegar dentro de alguns dias. Durante o jantar, Mr. Rogers, que é o mordomo, some e bota para tocar um vinil que informa a todos os personagens presentes os crimes que eles tinham cometidos. E tudo piora quando Anthony Marston morre envenenado. E para fechar com chave de ouro essa tensão, começa uma tempestade, que vai prender todos os personagens em uma mansão junto com um assassino. Todos os personagens cometeram crimes, seja com a intenção de matar, seja sem a intenção de matar, seja negligenciando algum cuidado que acabou resultando em uma morte. Todos eles cometeram algum ato do que eles se arrependem. Há uma coisa que fica muito bem estabelecida: quem tem remorso e quem não tem remorso do que fez. Não faz um valor de quem é culpado e quem não é, mas sim fica bem claro quem tem remorso e quem não tem remorso. E o assassino sabe desse fato. Outra parte importante do livro. A Vera Clayton percebe que na sala principal tem umas estátuas que representam 10, são tipo 10 estatuinhas, que representam 10 soldadinhos. Porque em cada quarto tem o poema dos 10 soldadinhos, que é aquele poema que eu tocou no começo do vídeo. E então, o que acontece é, os personagens começam a morrer seguindo as estrofes desse poema. E sempre que um personagem morre, um desses soldadinhos some. E é aí que a tensão começa a crescer no livro. Porque os personagens sabem como é que vai acontecer cada morte, mas ao mesmo tempo eles não sabem, porque tem umas coisas bem absurdas, que nem uma abelha, um urso, enfim, a tensão começa a crescer nessa parte. Como no canal e no Instagram do Materatura a gente fala muito sobre escrita criativa, eu não posso deixar de falar da escrita da Agatha Christie, e ela dá uma aula de narrativa nesse livro. A narrativa dele é em terceira pessoa, mas ele sempre segue o ponto de vista de algum personagem que está narrando a história. Por exemplo, quando a Vera Clayton começa a pensar, ou quando ela está no foco do capítulo, a narrativa acompanha o ponto de vista dela. Então a gente vai ver os pensamentos dela, a gente vai ver o que ela está sentindo. Isso torna o narrador parcial e nos aproxima dos personagens. Desse jeito fica difícil confiar em alguém ou tomar algum partido. O que eu quero dizer com isso é, que na parte do narrador ficar imparcial, o narrador não sabe de tudo. Ele sabe sobre o que o personagem que ele está acompanhando sabe. Por isso ele é parcial. E na cabeça deles, cada um deles é inocente. Outro ponto interessante, a Agatha usa de focalização interna e de fluxo de consciência. Ou seja, ela mostra o que os personagens estão sentindo e como eles estão pensando. Essas duas técnicas narrativas são usadas na medida certa, apenas o suficiente para a gente conseguir entender os anseios e os delírios de cada personagem. A focalização interna, ela revela o interior da mente daquele personagem, o que ele está sentindo, e o fluxo de consciência é quase o mesmo que ler os pensamentos no momento em que eles chegam à mente de cada um deles. O fluxo de consciência é uma técnica complicada de se usar porque fica fácil de perder a mão e deixar sem graça a narrativa. Mas a Agatha faz isso na medida certa. Outra autora que faz isso muito bem é Clarice Lispector. É muito bom os livros dela para observar esse tipo de técnica. Ela consegue fazer esse fluxo de consciência dentro da cabeça do personagem. É como se a narrativa dela fosse sendo construída conforme o personagem está pensando e os pensamentos vão aparecendo. A Clarice faz isso muito bem. Tem que saber como fazer isso. É bem complicado. Mas se usado na medida certa, isso traz muita riqueza para a narrativa, sabe? E é muito interessante ver como a Agatha Christie faz isso. São pequenos trechos em que ela realmente pega esse fluxo do pensamento do personagem, e eu acredito que relendo a obra com mais atenção, dá para diferenciar quem é quem. Porque muitas vezes eles só aparecem esses trechos em alguns momentos, não vou dizer decisivos, mas em alguns momentos aparecem esses trechos dos pensamentos dos personagens, e cada um deles tem uma maneira de pensar. E deixa você cada vez mais perdido sobre quem é o assassino. A moralidade de cada um deles fica à nossa frente, e a todo momento a moral dos personagens se faz presente na narrativa. Aqueles que não aceitam os crimes e os erros que eles cometeram sofrem com a culpa e vão ficando cada vez mais atormentados por isso. Um bom exemplo é a da Miss Rogers, a esposa do mordomo. Os dois cuidavam de uma senhora que já era idosa, bem idosa,
e depois que ela veio a falecer, eles receberam uma herança, uma compensação pelos serviços. Só que na gravação é dita que eles mataram a antiga chefe deles. Isso não é afirmado na narrativa. A única coisa que a gente tem de base é que a Miss Rogers se sente muito culpada e com muito medo de saberem da verdade. Já o Mr. Rogers, ele não parece sofrer tanto com a culpa. Ele tem uma culpa, mas não parece ser tão forte quanto da esposa. Outro exemplo, a Vera Clayton. Ela era tutora de uma criança e acontece que ele sempre queria nadar até certa distância no mar. E ela nunca deixava, até que ela deixou e ele acabou se afogando. Então ela acaba sendo culpada por esse ato de negligência. Um outro exemplo é o Dr. Armstrong, que é um médico. E o que acontece? Ele é renomado, ele é um médico famoso e é dito que ele matou uma paciente durante uma cirurgia. E acontece. Pacientes morrem em meses de cirurgia, não dá para culpar o médico. Porém, Armstrong luta contra o alcoolismo. Ele estava bêbado quando foi realizada a cirurgia, que acabou levando esse paciente a óbito. Mas como é que você vai julgar isso? Entende? É um pouco complicado e a narrativa brinca muito com isso. A Vera começa a sofrer de alucinações conforme a culpa dela aumenta e o Armstrong se vê compelido a reafirmar constantemente que é um bom médico e que sempre tenta ajudar a todos. Já por outro lado, se pegarmos exemplos de Lombard e de Blore, dois sujeitos que admitem terem cometido erros, sabem que são culpados, mas não têm remorso do que fizeram. Eles são pouco afetados e eles ficam vivos até o final da narrativa. O Lombard e a equipe dele deixaram nativos morrerem na África para se autopreservar. Roubaram recursos e fugiram, pelo que ele explica na narrativa. Já o Blore, ele deu um falso testemunho para conseguir uma promoção. Ele acabou mandando alguém preso, sentenciado à prisão, para conseguir uma promoção. Então ele mentiu num tribunal. E é nesse jogo de gato e rato que o leitor fica perdido, sem saber em quem confiar. A Agatha Christie dá um baile nos leitores. E essa é a beleza dessa obra, é o fato de você não conseguir acreditar em nenhum deles. E ao mesmo tempo não conseguir culpar nenhum deles. Porque é tudo muito bem articulado, é tudo muito bem escondido. Cada assassinato vai seguindo o poema de uma maneira que você vai ficando cada vez mais embasbacado, cada vez mais perdido. E ela constrói muita atenção em cima disso, porque nenhum personagem confia no outro. E é nessa brincadeira que o livro corre. Quem é o assassino? Meu primeiro palpite era o Armstrong, que era o médico. Talvez por ele ter conhecimento para matar alguém, talvez por ele ter medicamentos que ele pudesse utilizar para matar alguém, mas isso acabou se desfazendo porque em certa parte da narrativa ele some. Ele simplesmente some. E logo eu comecei a pensar em quem poderia ser o próximo suspeito, porque o Armstrong sumiu e depois ele aparece morto. Então, não era ele. E meu próximo suspeito foi o Blore, mas isso não levou mais do que alguns minutos, porque ele morre logo em seguida nas últimas páginas. Eu preciso dizer que o meu personagem favorito da trama foi o Philip Lombard. Talvez por ele assumir ser desonesto, ou só por ter gostado do senso de humor dele. No final da narrativa, o Lombard e a Vera são os últimos vivos da ilha e acaba que a Vera dá um tiro no Lombard. E ele morre. E por fim, a Vera volta até o quarto dela e se suicida, se enforcando, assim como no poema. Essa arma, ela não aparece do nada, a arma que a Vera usa para dar um tiro no Lombard. O Lombard que trouxe essa arma, ele foi o único a trazer um revólver para a ilha. E em certo momento da trama, esse revólver some, o que joga muita suspeita em cima do Lombard. O caráter dele é falho, ele tinha uma arma, tinha tudo para suspeitar do Lombard. Mas ele é carismático. E ele faz aquele, como é que se diz, está no inferno, dá um abraço no capeta. Ele sabia que ele estava numa situação ferrada. E ele faz o melhor para sair disso. E considerando que ele não tem remorso, então ele estava tipo, não, eu vou sair vivo daqui de um jeito ou de outro. Eu tenho uma arma, mesmo não tendo uma arma, eu vou dar um jeito. E se você achou que a história acaba com o suicídio da Vera, você foi tapeado por Agatha Christie, assim como eu fui. Mas então, se não foi o Lombard, se não foi a Vera, se não foi o Blore, se não foi o Armstrong, quem foi? Wargrave. O juiz, o velho. O juiz Wargrave. O que acontece? A morte dele foi extremamente extravagante e teatralizada. Ele estava na sala de jantar, na ponta da mesa, enrolado numa cortina vermelha com uma peruca de juiz.
morto. Quem atestou a morte dele foi o Armstrong, o médico. Você não questiona o médico, geralmente. E se eu tivesse usado mais de 2 neurônios, teria pegado isso como uma pista. O Wargrave ele foi enrolado e foi levado para o quarto dele, e depois de algum tempo ele simplesmente levantou e continuou matando os outros hóspedes da Ilha do Soldado. O Wargrave ele é um personagem bem legal, porque você não suspeita dele. Ele toma o controle da situação, por assim dizer, ele começa a meio que dizer o que cada um tem que fazer, como que eles vão sobreviver, como é que eles vão agir, eles têm que ficar juntos, só que aí ele morre. Então ele tira as suspeitas dele por completo. O Wargrave é um homicida, ele é frio e calculista. Ele é um juiz acostumado a mandar para a cadeia e aprender aqueles que cometem crimes e tem moral duvidosa. Porém, nem todos os crimes são considerados crimes. Como, por exemplo, quando um paciente morre na mesa de um médico, quando uma criança se afoga na praia porque a sua babá não cuidou dela, quando um general manda o amante da sua esposa para a morte certa. Dá para julgar tudo isso como crime, claro, seguindo os parâmetros da lei. Frustrado por não conseguir trazer justiça para esse tipo de pessoa, Wargrave cria um plano mirabolante. Ele entra em contato com outras 9 pessoas como se fosse um amigo distante e as convida para a Ilha do Soldado sob o pseudônimo de Mr. U.K. Owen, ou Mr. Unknown. E Unknown quer dizer desconhecido no inglês. E eles desvendam essa parte do Unknown, eles pegam meio que rápido. E para tirar o céu da reta, que nem eu comentei, o Wargrave finge a própria morte, manipula a Vera até que ela se sentisse culpada o suficiente para matar o Lombard e, por fim, para se matar. Lembra do revólver? Quem some com a arma depois e devolve no momento oportuno é o próprio Wargrave, o idoso mais ligeiro e mais liso do mundo literário. Vale mencionar também, os personagens eles recebem cartas e são contatados por Sr. Morris, Isaac Morris é o nome dele, que era um cara que cometia estelionato, se eu não me engano, ou ele sonegar impostos, alguma coisa assim. Eu confesso que eu não me tentei muito essa parte. Mas ele faz essa função de entrar em contato com as 9 pessoas que vão para a Ilha do Soldado, por intermédio do Wargrave. E por fim, o Wargrave também comandou a morte dele, então ele também acaba morrendo. Continuando. Então, como o Capricho sendo totalmente egomaníaco e extravagante, o Wargrave escreve a confissão dele em uma carta, bota numa garrafa e joga no mar como ele costumava fazer quando ele era criança. Esse é o capricho dele. E se você sabe desse fato e vai reler a obra, muita coisa disso faz sentido. Essa extravagância, esse capricho, essa egomania do personagem. É muito legal. São coisas que você não suspeita a primeira vez que você lê. É exatamente por aquilo que eu disse. O Wargrave ele tem um cargo respeitadíssimo, ele é um juiz. E ele parece querer ajudar. Ele é um velho também, tem esse fator, ele é um senhor de idade já. Tudo isso soma na inocência do Wargrave até que ele finalmente morre. Então, como assim eu vou suspeitar, né? Ele é muito lógico e realmente é bem difícil pensar nele como assassino. A maior pista que eu tinha comentado é a morte teatral dele. E no final, para terminar, depois que a Vera se suicida, ele vai até o quarto dele, ele faz uma marca na testa dele, como se fosse o estigma de Caim da Bíblia, para dizer que ele também era um assassino hediondo, um assassino horrível, e ele se mata. Ele pega a arma do Lombard e dá um tiro na própria cabeça. Por fim, quando todo mundo está morto, a polícia chega e eles vão tentar desvendar esse caso, que é uma coisa muito difícil. Eles não encontram o culpado. Só tinham 10 pessoas na ilha, as 10 estavam mortas, sem deixar rastros. E a gente só sabe que foi o Wargrave que cometeu esse crime por conta dessa carta que ele deixou. Foi a narrativa dos últimos momentos do Wargrave. Ele que escreveu e é como se a gente estivesse lendo a carta quando a gente lê o livro. E novamente, a Agatha é brilhante em concluir o que é considerado a sua obra mais importante. Eu acho que toda a essência do que a Agatha Christie está nesse livro. E apesar dele ser um livro antigo, ele é de 1939, apesar de estar batido, digamos assim, alguns conceitos utilizados ou a forma como algumas coisas são feitas, foi a Agatha Christie que praticamente cunhou todos os clichês que a gente vê nas narrativas policiais atualmente.
Então, sim, pode ser que tenha alguns clichês dentro de Não Sobrou Nenhum, mas isso é trabalhado de forma espetacular. Espetacular. Eu diria que se em 1939 eu lesse esse livro, eu ia ter surtado muito mais do que eu surtei atualmente. E o livro ele é muito bom, ele é extremamente envolvente, a narrativa dela é muito fluida, o livro é muito rápido de se ler, é muito tranquilo. Dá para você ler em 2 dias tranquilamente, eu diria que até em 1 dia, dá para ler em uma sentada. E o livro é envolvente, eu fiquei tenso lendo esse livro. Sério, eu fiquei tenso. Eu não consigo lembrar o último livro que me deixou tão tenso lendo, só lendo. E olha que eu li no ônibus, ouvindo música, e eu fiquei tenso. Esse é o poder da narrativa da Agatha Christie, ela é sensacional. Esse livro foi uma aula de narrativa. Por fim, para a gente já ir encerrando o vídeo, eu quero falar das adaptações desse livro. Como vocês devem imaginar, uma obra famosa tem que ter várias adaptações. Elas vão desde peças de teatro até adaptações para TV e streaming. Eu vou trazer para vocês 2, que eu acho que são as mais conhecidas. E a primeira eu vou comentar brevemente sobre, eu vou falar um pouco mais sobre a segunda, que ela é mais fiel à história. A primeira, ela é uma adaptação chamada And Then There Were a Fewer, de 2009. E em português é A Próxima Vítima, o primeiro episódio da 9ª temporada de Family Guy. E eu tenho que dizer que essa adaptação é sensacional. Ela não segue o livro certinho, ela é totalmente baseada na obra da Agatha Christie. No episódio, vários habitantes de Quahog são convidados para a mansão de James Wood, e então os assassinatos misteriosos começam. Fun fact, quando eu comecei a ler e não sobrou nenhum, o episódio do Family Guy voltou na minha mente com toda a força. Eu não sabia que ele era uma adaptação, e ele foi meu primeiro contato com E Não Sobrou Ninguém. Eu não fazia ideia, e quando eu estava lendo o livro da Agatha Christie, eu começava a vir cenas do episódio na minha cabeça, e eu fui pesquisar para ver, e realmente ele é baseado. É extremamente divertido isso, vale muito a pena conferir. A outra adaptação, e essa sim eu quero discutir um pouco mais com vocês, é E Não Sobrou Nenhum, da BBC, feita em 2015, e essa sim segue bastante o livro. Ela é bem fiel ao livro, na verdade. É uma minissérie de 3 episódios, cada episódio leva 1 hora, eu vi em uma tarde com minha mãe, e eu quero chamar atenção em alguns pontos, falar o que eu gostei da série e o que eu não gostei da série, e se você ler o livro não vai ter nenhuma grande novidade. Ela é praticamente igual ao livro, mudando alguns pontos e adaptando algumas coisas para a narrativa, porque são mídias diferentes. Mas uma coisa muito legal, a série conta com um elenco muito bom. A gente tem o Aidan Turner, que é o filho do Hobbit, como Philip Lombard, o Charles Dance, que é o Tywin Lannister de Game of Thrones, como Wargrave, Sam Neill, o Homem Dinossauro do Jurassic Park, esse aí tocou meu coração porque eu cresci vendo Jurassic Park, e ele faz o General MacArthur na série. O Toby Stephens, que é o Capitão Flint de Black Sails, e como o médico Armstrong, foi bem engraçado ver ele como médico, e a Maeve Dermody, eu não sei pronunciar esse nome, eu acho que é Portia Fife, do Carnival Row, como Claytorn. Ou seja, um elenco que manda muito bem. Esses são só alguns exemplos de rostos conhecidos que eu vi, mas todos estão muito bem na série. Na minha opinião, o Toby Stephens, a Maeve Dermody e o Aidan Turner foram os destaques da série, que é o Lombard, o Armstrong e a Claytorn. Eles mandaram muito bem. O Tywin, que é o Charles Dance, ele é um excelente ator, ele cumpre muito bem o papel dele como Wargrave, mas eu gosto de dar um destaque para esses 3 porque eles brilharam na interpretação, eles mandaram muito bem, dá para ver muito peso na interpretação do Toby Stephens e do Aidan Turner, como Lombard e Armstrong, e é claro da Maeve Dermody, porque ela praticamente carrega boa parte dessa tensão e da construção dela até o final da série. O Aidan, como Philip Lombard, conseguiu transmitir tudo que eu imaginei do personagem enquanto lia, o olhar cínico, o ar de fanfarrão misterioso e o sorriso que a Agatha enfatizava tanto, ficou bem legal mesmo. A Vera Claytorn, que eu estava comentando, a Maeve Dermody, ela ficou muito mais definida depois que eu vi a série. Enquanto eu estava lendo o livro, eu não sei, acho que faltou um pouco da construção dela, ou eu não me atentei tanto, mas depois de ver a série ela ficou muito definida, e foi muito interessante de ver como as alucinações dela foram retratadas, como elas foram aparecendo até que elas engolissem a personagem por completo.
Mas vamos aos pontos altos da série, tirando a parte do elenco. É muito bom como eles conseguem te prender na atenção tanto quanto o livro, e como eles conseguem construir essa tensão da mesma forma que o livro. Obviamente não tem nenhuma cena em que entramos na cabeça dos personagens como no livro, mas existem várias cenas que conseguem conseguem criar esse ar de suspense em que a gente começa a suspeitar de todos os personagens, deixando claro que qualquer um ali pode ser o assassino. O drama do Lombard e da Clayton no final ficou bem construído, a parte que eles se confrontam na praia, em que a Vera acaba matando ele. As cenas de flashbacks fazem sentido, são muito bem inseridas de forma bem sutil, sem quebrar o ritmo e acrescentam muito na narrativa. E a morte do detetive Blore ficou mais teatralizada do que no livro. Ele é o 8º a morrer, que segundo o poema é o que é atacado por um urso, e na série ele é encontrado com um tapete de urso em cima dele, que ficou melhor do que no livro, na minha opinião. No livro é jogado um relógio que tem um urso em cima dele, e não sei, eu achei que ficou meio difícil de acertar, por assim dizer, mas a parte do tapete eu achei 10 de 10. Mas, como eu estava comentando, nem todos são flores. E eu quero falar de 2 pontos que para mim foram a maior divergência da série. A Vera Clayton e o Philip Lombard, desde o começo da narrativa, começa a rolar um flirt entre os dois. Ainda quando eles estão no vagão do trem indo para a Ilha do Soldado. Em certa altura, depois que o Wargrave morre, acontece uma festa entre o Armstrong, o Blore, a Clayton e o Lombard. E os 4 bebem, os 4 dançam bastante, rola um climinha entre o Lombard e a Clayton, até que chegamos na parte em que o Armstrong some e nesse momento os dois fazem um bem bolado no quarto juntos. Esse romance não acontece no livro. Dá para interpretar que rola um flerte entre os dois, mas conforme a trama progride, isso fica de lado. Me incomodou um pouco, eu não acho que era necessário isso para a trama. Por fim, a Vera não é tão manipulada quanto rola no livro, e eu acho justo. É algo muito mais sutil que rola na série. Mas ela vai até o quarto, prepara a forca, sobe na cadeira, e no momento em que ela ia chutar a cadeira, ela se segura, porque alguém move a maçaneta no quarto. Ela consegue se segurar com os pés e consegue conversar com quem entra no quarto, que é ninguém mais, ninguém menos que Wargrave. Aí ele explana tudo o que aconteceu. A Vera tenta negociar sair viva dele com o Wargrave, mas assim como no livro, ele está doente e conta a Vera que não pretende sair vivo dali. Então, chuta a cadeira dela, ela morre sufocada, depois ele atira em sua própria cabeça. Pensando bem agora, a marca que fica na testa dele, a marca por onde o tiro sai, vai acabar fazendo o estigma de Caim, que é igual no livro, e isso aí ficou legal. Essa parte ficou bem legal, tenho que admitir. E é claro que tem uma mudança na narrativa, na forma que o Wargrave conta o plano dele, porque não seria legal fazer um flashback tão grande do Wargrave escrevendo e jogando a carta na garrafa, na água, no mar. Então ficou mais legal a forma que acontece. Um diálogo entre ele e a Vera com os pezinhos na cadeira, tentando não ser enforcada, e o Wargrave contando pra ela o que aconteceu, por que ele fez e como ele fez. Essa parte ficou bem legal, e não tem a parte dos policiais. A série acaba exatamente com a cara do Wargrave olhando pra câmera morto. A série é ótima, apesar de tudo isso. Ela é bem legal e é muito bom de colocar um rosto nos personagens. E a atmosfera é muito bem construída. Vale muito a pena para assistir num sábado à tarde, num domingo chuvoso. A série é bem legal. Vale muito a pena, ela é tão boa quanto o livro, com essas pequenas divergências que eu acabei de comentar, mas não deixa de ser boa. Pois bem, eu adorei o livro. Com certeza eu vou ler mais livros da Agatha Christie. Esse foi o primeiro que eu li. Eu acho que ele é uma excelente porta de entrada para você começar a ler Agatha Christie. Ele é ótimo, e não sobrou nenhum, é empolgante, é intrigante e muito interessante. Além de ser um livro, isso é uma ótima aula sobre como construir tensão e usar algumas técnicas literárias. Se você gosta de escrever, vale muito a pena você ler Agatha Christie e você se atentar nesses fatos, não sobrou nenhum. Tá? O livro é fantástico, ele é bem curtinho, que eu comentei, dá pra ler bem rápido ele em 2 dias, 1 dia. É bem legal e é muito bom conhecer a autora. Nota final, 5 cafezinhos. O livro é maravilhoso, vale dizer que eu vou de 1 a 5 nas notas, então o livro é maravilhoso, é bem bom. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações porque vamos ter mais vídeos. Só prometendo rapidinho qual que é a proposta do canal. Basicamente é trazer parte do conteúdo que a gente vê no Instagram aqui pro canal e abordar uma mídia diferente.
Então espero que vocês estejam gostado. Mas aí, me conta, o que você achou do livro? Quem foi seu primeiro suspeito? Estou interessado em saber, me conta nos comentários. Até a próxima, Teraverso.